Uma reportagem aqui muito interessante até do Carlos Madeiro, que é nosso colunista e repórter das regiões norte e nordeste do país, e ele falando que uma última operação de Bruno Pereira enfureceu o garimpo e fez com que a FUNAI travasse ali grandes ações na região. Ele está contando aqui esse episódio e falando que 15 dias depois disso, que aconteceu em 13 de setembro de 2019, ele ainda era o coordenador-geral dos Índios Isolados, o Bruno, e ele coordenou uma mega operação no sudeste da Amazônia que resultou em perdas consideráveis ao garimpo ilegal. Um trabalho que ele estava fazendo, que era o trabalho dele, né? 15 dias depois ele foi demitido do cargo como coordenador-geral. E essa operação foi um divisor de águas na mudança do rumo da política da FUNAI, né? O órgão não realizou mais nenhuma grande ação na região, que sofre também com invasões de caçadores, pescadores ilegais também. Era um trabalho muito forte. É um trabalho, né, era um trabalho que Bruno fazia na FUNAI, inclusive, e depois seguiu fazendo também. E em relação aos madeireiros, aos narcotraficantes, eu queria te ouvir, professor Mairovitch, porque assim, primeiro tem essa questão, essa possibilidade de ter havido um crime, né? Ainda não se sabe, em relação ao Bruno e em relação ao Dom Phillips, mas com esse episódio, quantas notícias estão vindo do que está acontecendo na nossa Amazônia e como o governo tem tratado esse assunto de tantas ilegalidades. Como é que o senhor está vendo essa questão do desaparecimento dos dois, a resposta do governo brasileiro e como o crime segue solto por lá sem nenhum combate? Você usou a palavra certa. O crime corre solto por lá, porque lá é a região da tríplice fronteira. Peru, Colômbia e Brasil se encontram as fronteiras. E ali, há bastante tempo, não só nesse governo, mas nos governos anteriores, o que acontece nessa tríplice fronteira? Ela acaba sendo uma porta de entrada para a passagem da droga andina para território brasileiro. E junto com a droga vêm as armas, as munições e essas organizações que são transnacionais e que aproveitam os rios para o transporte das drogas, e ali nós temos o Javari, temos o Içá, temos os Solimões, rios que vêm dos outros países. Então, existe todo um emaranhado de igarapés que favorecem isso. É uma região que, por falta de vigilância, por falta de políticas governamentais e agravada, atenção, agravada por essa política do governo Bolsonaro, por essa política do ex-ministro Salles de entregar aquela área para a mão da criminalidade organizada, agrava a situação, porque lá se faz justiça com as próprias mãos. Agora, minha grande preocupação é que, quando foi encontrada a mochila de um dos desaparecidos, pelo que se viu da investigação, pelo que se está vendo, alguém escondeu essa mochila. Quer dizer, então essa mochila ela foi retirada e foi escondida. Isso é um indicativo, atenção, indício, um indicativo de que não se trata de mero desaparecimento, mas de atuação criminosa no sentido de sequestrar, talvez matar e etc., mas de uma ação criminosa, não de um mero desaparecimento. Os indicativos estão levando a isso. Ontem foi preso mais um suspeito que é irmão do outro suspeito. Oi, Fabio. Não, que você estava falando a respeito do material que foi encontrado, né, da mochila e tudo mais. E eu estava até vendo os detalhes disso, e é muito até emocionante o que está acontecendo, que são mais de 100 indígenas de 5 etnias
que estão fazendo um trabalho paralelo de procura pelos dois. Eles estão espalhados pela mata, buscando além, claro, porque não tem tanta gente ali das autoridades, né, em busca dos dois, e os indígenas estão fazendo esse trabalho. Foram eles que encontraram a mochila, né? São mais de 100 indígenas de 5 etnias que estão procurando pela mata pelos dois. É isso que está acontecendo na Amazônia, inclusive com apoio, inclusive pelo respeito que eles têm ao trabalho do Bruno, né, de defesa dos indígenas, esse indigenista que deve ser ressaltado a todo momento pelo trabalho que ele fez por muitos anos, né, e faz por muitos anos no nosso país. Agora, em relação a essa prisão, Mairovich, antes até de passar a palavra para o Josias, só para dar os detalhes dele, foi preso realmente ontem, a prisão dele, a Polícia Federal que prendeu esse suspeito, é o Ozenei da Costa de Oliveira, e ele teria participado junto com Amarildo da Costa de Oliveira, que é conhecido como Pelado. Ele foi interrogado, foi levado para audiência de custódia em Atalaia do Norte. A polícia está investigando também o envolvimento de traficante de drogas, um traficante de drogas peruano no sumiço da dupla. E ontem também teve uma outra notícia, que a Embaixada do Brasil no Reino Unido pediu desculpas às famílias de Dom Philips e Bruno Pereira. Na segunda-feira, as autoridades informaram aos parentes dos desaparecidos que os corpos tinham sido encontrados na floresta, o que foi negado pela Polícia Federal e também pela União dos Povos Indígenas no Vale do Javari. O que é muito triste, né, Josias? Pode falar, Mairovich. É importante isso que você coloca com relação ao Bruno, porque hoje os indígenas estão fazendo esse trabalho de tentativa, dessas buscas que estão fazendo, em cima do quê? Daquilo que lhes foi ensinado pelo próprio Bruno. O Bruno é que criou essa nova cultura junto aos indígenas, inclusive com o uso de equipamento de comunicação, porque naquela região são usados, e pelo narcotráfico isso é usado, são equipamentos em que se busca para captação um espectro eletromagnético, e aí se pega a conversa, se busca essa conversa. E o Bruno desenvolvia exatamente isso, essas formas de captação para que os índios percebessem aproximações de garimpeiros, desmatadores, aqueles que têm um aval daquele ex-ministro Salles, da Porteira Aberta, e que teve um incentivo dele e do governo. Então, foi o próprio Bruno que criou esse mecanismo de defesa, e que é um mecanismo eficiente, e que incomodou muito esses criminosos organizados. Agora, por ironia do destino, esses indígenas estão tentando localizar o Bruno pelo próprio ensinamento dele, usando aquele ensinamento para detectar pessoas, avanços ilegais. Agora, outro ponto importante e rapidíssimo é que hoje, no cenário da geopolítica, da geoestratégia do narcotráfico, o que acontece? A Colômbia não é a maior produtora mundial e nem a maior área de cultivo de folha de coca. Então, hoje, volta o Peru a dominar essa situação. Foi o Peru, depois a Colômbia tomou conta disso, agora volta ao Peru, que tem uma miríade, lá eles não chamam de cartelitos, mas chamam de firmas, entre aspas, tem uma miríade de firmas que atuam exatamente nessa região da Tríplice Fronteira. E a folha de coca, que é a Tingomaria, é peruana e rende muito mais em termos de produção do cloridrato de cocaína. Ela é muito mais alcalina.